Apocalipse capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 1, mas nós vamos hoje nos concentrar até o capítulo 19, no versículo 10. Vamos ler os 2 primeiros versículos de Apocalipse 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Agora no capítulo 19, veja comigo a partir do verso 1 até o verso 4. Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém e aleluia. A maioria dos bons filmes de ação são de tirar o fôlego. E o ponto alto desses longa-metragens geralmente são as cenas finais. Você observa que a caminho do fim, o herói começa a distinguir quem é o vilão. Ele identifica o vilão e ele parte para derrotá-lo. E a trama pega fogo quando o herói, depois de quase vencido, ele vai dando passo a passo seus golpes poderosos e fatais, destruindo assim o inimigo. Guardadas as proporções, nós podemos comparar partes do Apocalipse a um bom filme de ação. Especialmente a parte final do livro, quando o herói começa a destruir o vilão e os comparsas do vilão. O texto que temos hoje, capítulo 17, é o início da reta final. O capítulo 17 começa a descrever o acerto de contas de Deus com os inimigos de Cristo. E isso antes de revelar o estabelecimento final do reino de Deus, que está em Apocalipse 21 e 22. Então deixe-me apresentar para vocês quais são os inimigos do Cordeiro. Quem são os inimigos de Cristo? Que forças são essas contra as quais nós também lutamos? E quem são de verdade os inimigos das nossas almas e das nossas vidas? Isso é muito importante discernir, porque vivemos dias onde tanta ira, tanta raiva tem sido cultivada no coração do povo brasileiro em função de tanta corrupção, de tanta trapaça com a coisa pública, com a res pública. E quando a gente olha para o livro do Apocalipse, a gente descobre que os reais inimigos não são aqueles que estão no poder. Existem 5 inimigos que pelejam contra o Cordeiro. E não se iluda, a grande batalha não é simplesmente pelo controle da economia mundial. A grande batalha é pela supremacia sobre a obra de Deus. É a tentativa de se impedir o avanço do reino dos céus. O primeiro inimigo é o dragão, ou Satanás. Ele é o chefe da corja toda. O segundo é a besta que surge do mar, que é o anticristo ou governos anticristãos. Depois vem a besta que surge da terra, que são os falsos profetas, as filosofias e ou sabedoria terrenas.
O quarto inimigo são os homens que portam a marca da besta, são aqueles que perseguem de forma hostil a igreja. E o quinto é a Babilônia, ou como a Bíblia disse, nós lemos, a grande prostituta, a grande meretriz. A Babilônia é a sedução que visa destruir a pureza dos santos. E cada um desses 5 inimigos precisam ser derrotados. Nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, que nós estudamos algumas semanas passadas, nós vimos por que e como os homens que portam a marca da besta são julgados. Por que e como os perseguidores hostis da igreja foram julgados. Então, um inimigo no Apocalipse já foi abatido. Os perseguidores da igreja. Aqueles que estão sendo já punidos com suas mortes sem Cristo. Agora, nos capítulos 17 e 19, João vai mostrar para nós, por meio de um quadro simbólico, o que deve acontecer com outros 3 inimigos. A saber, a Babilônia, ou prostituta, a besta do mar, ou anticristo, e a besta da terra, que é o falso profeta. Tendo descrito para nós como esses 3 inimigos serão destruídos, Apocalipse capítulo 20, e hoje à noite, Deus permitindo, nós veremos isso, revela para nós como que o chefe dessa Orcrim, dessa verdadeira Orcrim, como que Satanás será destruído. Veja que nos capítulos finais desse grande filme de ação, que é o Apocalipse, por assim dizer, Deus vem destruindo do menor para o maior. Os perseguidores da igreja, ou aqueles que têm a marca da besta, capítulos 15 e 16, depois a Babilônia, a besta do mar, a besta da terra, até chegar na cabeça de todos eles, no chefe de todos eles, que é Satanás, ou o grande dragão. Lembrem-se de que no início da Bíblia, Satanás incorpora ou toma para si o corpo de uma serpente. Lá no Éden, Gênesis capítulo 3. E no último livro da Bíblia, a saber, Apocalipse, ele tem a forma de um dragão, ou seja, ele evoluiu em sua maldade ao longo da história da humanidade. Então, tendo já estudado a forma como Deus derrotou os homens, ou está derrotando os homens perseguidores e hostis à igreja, nós vimos isso nos capítulos 15 e 16, hoje a gente vai olhar para esses 3 capítulos e ver que desfecho Deus dará para a Babilônia e para as bestas do Apocalipse. 3 coisas eu quero que você veja comigo nessa que é a 6ª e a penúltima parte do livro. Nós vamos dividir esses capítulos em 3 partes. Primeiro, a Babilônia será desmascarada, capítulo 17. Segundo, a Babilônia será destruída, capítulo 18. E terceiro, a Babilônia será desdenhada, capítulo 19 até o verso 10. Essas 3 divisões vão servir para nós como pontos que nos darão as lições e as aplicações para a vida da gente. Veja que esses textos são ricos, sim, em detalhes, em minúcias. Mas nós nos deteremos apenas nas questões maiores, nos pontos mais amplos que sustentam a mensagem. Nós não nos deteremos nas pequeninas nuances dos textos. Até porque, se fosse assim, nós gastaríamos meses estudando Apocalipse e eu não quero cansar vocês com isso. Primeira coisa, a Babilônia será desmascarada. Desmascarar o inimigo antes de dar nele o golpe final, é a estratégia de Deus. Quem é a Babilônia? O que ela faz? Quem é essa grande prostituta ou meretriz? Por que ela precisa ser derrotada? Veja, em primeiro lugar, o poder da Babilônia. Então nós leremos os textos e eu vou pontuando para vocês. Apocalipse 17, 1 e 2.
Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei o julgamento da Babilônia, ou da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Verso 15, então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas. Em outras palavras, a Babilônia domina sobre os povos. Do maior deles, na figura dos reis, ao menor deles, na figura dos habitantes. E ao mesmo tempo, a Babilônia vai recebendo poder na medida em que ela é aclamada pelos povos. As muitas águas que você viu são os povos, as multidões. Então a Babilônia domina sobre esses povos. E como que ela domina? Ela domina com sedução, com entorpecimento. Foi isso que o texto nos mostrou. Afastando as pessoas da adoração a Cristo. A Babilônia, dessa forma, ela é poderosa porque tem essas qualidades: sedutora e entorpecedora. Ela seduz e ela anestesia a mente das pessoas. Essa sedução e esse entorpecimento mobiliza as multidões. As multidões, então, aclamam esse sistema. E é assim que funciona. Então veja que a arma da besta que surge do mar, ou seja, a arma do anticristo, é a prostituta, é a destruição, é a sedução. E lembrem-se de que prostituição no Antigo Testamento tem a ver com idolatria. O povo de Israel abandonava Deus por outros deuses, e os profetas chamam a isso de idolatria ou prostituição. Esse é o poder desse sistema. Ele seduz, ele mobiliza, ele entorpece, ele engana, ele cega você. Ele embriaga você com seus prazeres e com suas artimanhas. E isso nos traz ao segundo ponto. Veja que Deus está desmascarando essa mulher. Segundo, a perspicácia da Babilônia. Olha o verso 3 do 17. Então, o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Note a roupa da mulher, ela estava vestida de azul e vermelho. E adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição misteriosa que diz: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Gente, note algumas coisas aqui comigo. Primeiro, para a gente perceber a perspicácia desse sistema. A Babilônia, ela não age sozinha. Ela se assenta sobre a besta que surge do mar. A Babilônia é uma grande aliada do anticristo, do governo anticristão. Por quê? Porque quando a Babilônia não consegue aliciar pela sedução, ela abafa com a opressão do braço forte do governo anticristão, das leis deturpadas e corrompidas pelos poderes das trevas. Tudo que hoje tramita nas cortes deste mundo, em termos de leis, de alguma maneira, é o desejo dessa força das trevas de transformar esse mundo, de subjugar este mundo no império das trevas. Essa é a grande batalha. Então, ela não age sozinha. O
esse governo tirano, anticristão, esse anticristo que surgirá, ele domina através da sedução da Babilônia, ou do sistema. E quando ele não consegue seduzir, ele oprime. Outra coisa, ela é sutil. Veja que a ação é tão sutil que, de forma simbólica, João só descobriu a sedução quando Deus, note bem no verso 3, Deus pegou ele no espírito e levou para um deserto. É no sofrimento, é no deserto, é na solidão, é no isolamento, é em meio ao sofrimento que Deus coloca o seu povo, que Deus começa a desmascarar a gente, a revelar para a gente quais são os poderes que de alguma maneira nos induzem. Então aqui eu preciso fazer uma primeira aplicação. Eu digo isso sempre. Não ignore os seus desertos. Pedro vai dizer o seguinte: humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. E Pedro diz isso num contexto de sofrimento. Humilhação para Pedro, quando ele diz humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, é deixar Deus tratar você no deserto do sofrimento. João só percebeu a perspicácia da Babilônia quando foi levado para o deserto. A Babilônia não se apresenta de qualquer jeito. Esse poder sedutor está vestido de azul e de vermelho. Ele é sofisticado. No mundo antigo, por causa do valor e do custo, somente os ricos vestiam roupas com tais cores. Hoje não, você vai em qualquer supermercado ou venda e, sei lá, você compra aquele potinho colorido, xadrez, assim, você colore a roupa, põe a cor que você quiser. Antigamente isso custava muito. A Babilônia, ela é sofisticada, ela também está, veja, adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Ela é rica. Ela esbanja glamour, ela esbanja sedução. Agora note como ela engana. A Bíblia diz que ela tem um cálice de ouro na mão. Mas note o que há dentro do cálice: coisas repugnantes, impuras, coisas de prostituição. É ouro por fora. Quem vê por fora, quem vê apenas a aparência, acha que é bom e valioso. É ouro, é bonito, é sofisticado, é caro, é sedutor, mas o conteúdo é repugnante, é pecaminoso, é destruidor. Então veja que a Babilônia, além de poderosa, ela é perspicaz, mas em terceiro lugar, ela é perigosa. E por que ela é perigosa? Ela é perigosa porque nós somos tentados a julgar apenas pelo que nós vemos. Infelizmente, nós somos o tipo de gente que julga pela primeira impressão. E todos os que são assim, prontos para falar, para julgar pela primeira impressão, todos eles serão seduzidos. Porque pela primeira impressão, essa mulher seduz. Ela não pode ser avaliada apenas pela aparência. Porque todo esse poder apresenta ser uma coisa, mas no fundo é outra, bem mais perigosa. E é por isso que a gente deve avaliar e examinar todas as coisas, tudo e qualquer coisa, pela palavra de Deus, gente. Olha o que diz o texto no verso 6. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. O que ele está dizendo aqui? Sabe aquele cachorro que some? Você tem um cachorrinho no apartamento, de vez em quando o Mac faz isso, some, cadê o cachorro? Você sabe, está aprontando. Aí quando você entra na cozinha, ele está com o focinho dentro do lixo. E aí quando ele tira a cara do lixo e olha para você toda assustada, a cara está tudo suja de macarrão. João está dizendo que você olha e vê essa mulher embriagada com o sangue dos cristãos.
o que motiva esse poder sedutor, esse espírito de sedução, o que motiva eles é sangue. E ai daquele que tenta tirá-la do lixo. Ela morde, ela rasga. Está sujo de sangue, o sangue das testemunhas de Jesus. A motivação por trás de tudo isso é parar o avanço do reino de Deus, é matar os crentes, é destruir a fé. E João diz que quando viu a mulher, ficou muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada. Tem 7 cabeças, ou 7 governos, e 10 chifres. Fala do poder. João ouve o anjo dizer que a Babilônia age através dos governos que passam pelo mundo, e de uma forma poderosa. É gozado, gente, que o que se vê é a mulher, mas o que o anjo revela a João é a atuação da besta e da mulher, e mais especificamente, da besta ao longo da história. Porque a ideia é simples, por mais que a princípio pareça confuso, todo governo anticristão tem sobre ele algum tipo de sedução para enganar e afastar o povo de Cristo. E quando ele não consegue pela sedução, ele consegue com opressão, ou pelo menos tenta. E olha o que diz o verso 8, diz que a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Isso aqui é uma alusão ao que se falou de Jesus, lá no capítulo 1, verso 8, lembra? Aquele que era, que é e que há de vir. Mas o que se fala dessa besta é aquela que era, agora não é, porque ela está amarrada, a força de Satanás de alguma maneira ainda está limitada, mas no final dos tempos será solto, e ele virá com força para tentar destruir, antes de ser definitivamente destruído. E aí João diz, aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Roma era construído sobre 7 colinas, mas também há aqui uma alusão a todos os grandes impérios na história. 7 impérios. Quais são eles? Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, deu 6. O 7º é o que está por vir. É disso que se trata. O que João quer que a gente entenda é que as forças das trevas sempre agiram através de grandes governos tiranos. Egito já era. Assíria já era, Babilônia já era, Pérsia já era, Grécia já era, Roma já era. Ainda há um por vir. São 7 reis, 5 já caíram. Nos dias de João, 5 já tinham caído. Todos os impérios do Egito até Grécia já tinham caído. Um ainda existe. Qual é o que existia nos dias de João? Roma. E outro ainda não surgiu, que é esse 7º império que virá. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. Deu para entender? É simples, não tem código secreto. João está lidando com um contexto real histórico. Ele fala de 7 grandes impérios, 5 já haviam sido destruídos. Todos aqueles impérios que tentaram acabar com Israel. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia. Roma ainda estava no poder, mas seria logo destruída.
para que com o tempo chegue o 7º império. E um dos 7, esse é um dos 7, e ele caminha para a destruição, para a perdição, que era no caso Roma. E aí o texto continua falando os 10 chifres, poder. Os 10 chifres que você viu são 10 reis. Representam os agentes poderosos da besta. E como é que a besta, com seu poder sedutor, acaba agindo? Usa a arte, usa a educação, usa o comércio, a indústria, governos, por exemplo. E que ainda recebem reino, mas que por uma hora receberão autoridade como reis, junto com a besta, no 7º império. Eles têm um único propósito, e darão seu poder, a autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois é Senhor. E aí ele vai descrevendo, mas o que ele quer que a gente enxergue é que a Babilônia e a besta são muito perigosas. A besta vai e vem, através de impérios, através de governos, até chegar o grande dia, quando ela acha que vencerá. Mas deixe-me esclarecer um pouco mais para você. Quem é essa Babilônia que se assenta sobre governos anticristãos? Quem é essa prostituta? Quem é essa meretriz? Gente, é tudo aquilo que fascina, é tudo aquilo que tenta, é tudo aquilo que seduz, é tudo aquilo que entorpece, é tudo aquilo que arrasta as pessoas para longe do culto a Cristo. E aí, pensando assim, essa grande prostituta pode ser qualquer coisa, boa ou ruim, que te afasta de Cristo. Religião, por exemplo. Bens, prazeres, poderes, privilégios, coisas ilícitas. Coisas lícitas que Hebreus diz que são embaraço e que nos impedem de correr a carreira. João, quando ele escreve a primeira carta, no capítulo 2, 1 de João 2, no verso 15, João diz assim: não amem o mundo, ou parem de amar o mundo. Que mundo é esse? Ele está descrevendo a Babilônia. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há nesse mundo, ou Babilônia, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, tudo isso não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem é essa prostituta? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, tudo isso nos rouba de Cristo. Paulo também nos adverte quando ele escreve em Romanos 12, dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desta Babilônia, deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Veja que a Babilônia, ela joga pela sua mente. Porque ela sabe que se ela ganhar sua mente, se ela ganhar seu coração, ela controla você. E uma vez controlando você, ela escraviza você, ela rouba você de Cristo. Seja como for, a Babilônia, esse mundo, o padrão desse mundo, o que João está fazendo aqui é desmascarar ele para a gente. E de que maneira ele desmascarou? Ele falou: olha, é perspicaz, é poderoso, é perigoso. Mas tudo isso porque se você continuar vivendo a sua vida apenas pelo que você vê, você se tornará presa fácil. Você precisa aprender a avaliar o mundo pelo que você lê nas Escrituras. Porque por fora, ela se veste de vermelho e azul. Por fora, ela te oferece as coisas numa taça de ouro.
mas por dentro é destruição, é perversão, é pecado. João está desmascarando os poderes das trevas, gente. Está dizendo para nós o seguinte: cuidado com a vaidade, cuidado com o orgulho, cuidado com o que te seduz apenas pelos olhos. Mas a outra coisa que a gente tem que ver agora no capítulo 18, João diz para nós que a Babilônia vai ser destruída. Depois de desmascarar, João nos revela que ela será fatalmente destruída. E aí ele diz: tome cuidado. Olha o capítulo 18, no verso 1, ele diz assim: depois disso, vi outro anjo que descia do céu. E olha o que João mostra, porque João, meus irmãos, ele é tremendo, ele pintou para nós toda a sedução da Babilônia, não foi? O que ele falou dessa Babilônia? Ela é bonita, ela se veste assim, assado, ela carrega uma taça de ouro de tal maneira, ou seja, ele pintou para nós esse mundo e esse sistema de uma forma toda sedutora. Mas ele agora usa uma imagem para dizer e mostrar para nós qual é a única coisa capaz de ofuscar essa beleza escravizadora da Babilônia. E a única coisa capaz de ofuscar isso é o que vem do céu. Olha que maestria, como ele coloca: depois disso, vi outro anjo que descia dos céus. Tinha grande autoridade, e ouça, e a terra foi iluminada por seu esplendor. A glória que desce do céu ofusca o que está na terra. E não só isso, e esse anjo bradou com voz poderosa. A palavra de Deus que desce do céu determina o que tem que acontecer na terra. E essa palavra diz: caiu a grande Babilônia. E aí a gente poderia continuar lendo, o tempo não me permite, mas eu quero que você grave duas coisas. A forma e a única maneira de Deus destruir os poderes da Babilônia, desse mundo sedutor, corrompido, esses espíritos satânicos, diabólicos que agem através desse modo de vida anticristão, a única coisa capaz de ofuscar esses poderes, de destruir esses poderes na sua vida e na minha, é a luz que vem do céu, é a palavra que sai da boca de Deus. João está mostrando isso muito claramente para nós. Enquanto Deus não rasga o céu, trazendo glória através da palavra de Cristo, iluminando o seu coração, iluminando a sua mente, calando todo e qualquer impulso e fazendo Jesus ser belo aos seus olhos, enquanto Ele não fizer isso, você continuará escravo ou escrava de Babilônia, do pecado. Então, jovem, ouça bem o que eu vou dizer para você. Sabe como é que você vence a sua luta contra o seu pecado mais oculto? Pedindo para que Cristo rasgue o céu do seu coração e penetre com glória a palavra de Deus no seu coração, inclinando o seu coração para Cristo, arrancando o seu coração dessa sedução babilônica. Do contrário, você vai continuar escravo dessa que seduz, mas seduz para matar, para roubar, para destruir. A Babilônia será destruída pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus que ilumina essa palavra no seu coração e que coloca em você novos desejos. E aí a Babilônia é muito interessante, eu quero que você leia depois. Do verso 9 ao verso 10 do capítulo 18, João está dizendo que Deus vai destruir os monarcas da Babilônia.
vai destruir aqueles que se prostituíram com ela, praticaram ou participaram do luxo dela, viram a fumaça do incêndio, vão chorar, vão lamentar por ela, amedrontados por causa do tormento dela, eles vão ficar de longe e gritarão: ai, a grande Babilônia, Babilônia, cidade poderosa, em apenas 1 hora chegou a sua condenação. Deus vai destruir tudo isso em questão de segundos. Ele vai destruir também o materialismo que nos domina, gente. Olha o que diz a partir do verso 11. Os negociantes da terra vão chorar, vão se lamentar, porque ninguém mais compra a mercadoria deles, artigos como ouro, prata. E aí até o verso 17, João vai mostrando para nós como Deus vai destruindo todas essas coisas que o mundo hoje venera e adora, que são as coisas materiais dessa vida. E aqui João descreve comida boa, bebida boa, roupa boa, tecnologia, tudo o que o material nos dá. E João está dizendo: não se iluda com essas coisas serão destruídas. E aí ele vai também falar, a partir do verso 17, a parte B, que Deus vai destruir todos os mercadores, ou seja, todos aqueles que levam e trazem, todos os negociantes, os que lucram com a desgraça dos outros. Ele diz: todos os pilotos, todos os passageiros e marinheiros dos navios, todos os que ganham a vida no mar, ficarão de longe. Todos os que ganham a vida vendendo ilusão serão destruídos. Se eu tivesse tempo para discorrer sobre isso. Então, após mostrar que foram destruídos o poder, o prestígio, os prazeres que afastaram as pessoas de Cristo, João descreve uma grande celebração no céu, a partir do verso 20 até o verso 24. Depois você lê, mas o que João está dizendo aqui é que os céus agora celebram. Os céus celebram porque não existe mais valores pervertidos, não existe mais impiedade, não existe mais o trabalho apenas pelo trabalho, não há mais vida sem Deus. Então a Babilônia foi desmascarada, ela foi destruída e por isso há louvor no céu. E a última coisa, rapidamente, ela será desdenhada. Capítulo 19. Depois dos grandes acontecimentos que envolveram o desmascaramento, a destruição, existe no céu uma celebração pela vitória de Deus. E aí você lê o capítulo 19, de 1 a 10, você vê 4 gritos de aleluia. 4 gritos de aleluia. E o que se está celebrando no céu? Está se celebrando a soberania de Deus, primeiro aleluia. A justiça de Deus, segundo aleluia. A formosura de Deus, o terceiro aleluia. E o reino de Deus, que é o 4º aleluia. Tudo isso de 1 a 10 do capítulo 19. Concluindo, João nos revela que a Babilônia, que a sedução desse mundo, a sedução que existe para nos afastar de Deus e do reino e do evangelho, João revela que essa Babilônia vai ser e está sendo aos poucos desmascarada, destruída, e que ela é desdenhada pelos louvores do povo santo. Então eu quero concluir te dando 3 palavras muito práticas de advertência, diante dessa Babilônia, que Deus está no processo de desmascarar, destruir, e por fim ver o povo santo desdenhando dela. Em cada capítulo desses 3 que a gente viu, existe uma advertência. A primeira advertência, no capítulo 17, João diz assim, nos versos 6 a 9, não se engane pelas aparências, julgue pela palavra. Seja sábio.
Ele diz: quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta. Aqui se requer mente sábia. João está dizendo: tem uma mente sábia, tem uma mente instruída pela Bíblia. Porque se você não tiver a Bíblia na mente e no coração, você será seduzido. Queira a Bíblia, meu povo. Leia a Bíblia, memorize a Bíblia, estude a Bíblia. Segunda advertência, capítulo 18, verso 4. Quando descreve a destruição da Babilônia, João diz: saia do meio dela enquanto é tempo. Ele diz assim no verso 4 de Apocalipse 18: então ouvi outra voz do céu que dizia: saiam dela, vocês, povo meu, para que vocês não pratiquem ou não participem dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Fuja enquanto é tempo. Seja sábio pela palavra, corra enquanto é tempo. Saia de onde você está enquanto é tempo. Saia desse seu estado de entorpecimento lento e destrutivo enquanto é tempo. Para você não ser daqueles que, quando chegar diante do trono branco, vai ficar surpreso ouvindo o Senhor dizer assim: eu não conheço você. Saia da minha presença. E o que você acha que faria alguém chegar diante do trono branco? Para simplesmente ouvir: eu não te conheço. É gente como Paulo diz em Romanos 10. Gente com zelo religioso, mas sem entendimento. Gente que não tem palavra no coração. Gente que não fugiu enquanto foi tempo. Em terceiro e último lugar, capítulo 19, verso 5. Quando ele revela o céu desdenhando da Babilônia, João diz: louve a Deus você também. Verso 5 diz: então veio do trono uma voz clamando: louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. 3 advertências muito práticas. Seja sábio. Não se engane pelas aparências, julgue pelo que está na palavra. Saia do meio dela enquanto é tempo. E louve a Deus você também. Gente, a história daquela que será desmascarada, destruída e desdenhada, nos adverte. Não viva pelo que você vê, viva pelo que você lê na palavra. Saia enquanto é tempo desse seu estilo de vida. Fuja do que John Bunyan chamou de cidade da destruição, lá no livro dele, O Peregrino. Fuja dessa Babilônia enquanto é tempo. Porque olha como termina no verso 9 dizendo: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Que Deus te abençoe com graça e paz. Que Deus dê a você entendimento bíblico. Que Deus faça seus pés correrem com toda velocidade para longe desse estado que tem te escravizado. E que você aprenda a louvar, porque felizes são os que cantam na festa do Cordeiro. Feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Como nós precisamos da sabedoria da Tua palavra para enfrentar e para viver na Babilônia. Dá-nos essa sabedoria bíblica. Dá-nos a prontidão para correr e fugir deste mundo mau. Dá-nos um coração pronto para louvar e para cantar. Ó Deus, nós precisamos disso. Nós oramos agradecidos, Pai, pela Tua palavra que nos instrui, que nos ensina, que nos torna sábios para a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém.